Eu gostaria de convidar a senhora Tarsila Valois, do Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde, para sua fala, em especial para nos contar um pouco a respeito da iniciativa que ela liderou, né, para que a gente conseguisse implementar o Dia Nacional de Prevenção do AVC no nosso país. Muito obrigado, Tarsila, por estar conosco também nesta tarde. Elton, boa tarde. Depois da fala emocionada da Patrícia, a gente precisa respirar fundo, né? E, inclusive, por rever aqui o doutor Otávio, a doutora Sheila, que falamos ainda há pouco, na lembrança desse trabalho que eu tive a oportunidade de deixar alguma contribuição há alguns anos atrás. Agradecer ao Mark pelo convite e dizer que a fala da Patrícia trouxe para nós a lembrança da nossa razão de existir, né? Enquanto profissional de saúde, enquanto gestor de saúde, que é a pessoa. A pessoa no centro da decisão, ela está no nosso discurso o tempo inteiro. A pessoa no centro da decisão, ela precisa estar como também contribuinte dessa decisão. E essa decisão, ela precisa ser pela vida. Então, a fala da Patrícia me trouxe essa forma de começar a minha fala, porque todo o trabalho do fórum e todo o trabalho que eu testemunhei da doutora Sheila e do doutor Otávio são por essas razões. E ter a oportunidade de alguma forma, ter contribuído nesse projeto foi muito importante para mim, porque me traz uma história para contar, né? Então, agora, e qual é essa história que eu vou contar para vocês? Eu sou enfermeira de formação, trabalho com construção de políticas públicas e, há alguns anos atrás, trabalhei numa indústria que apoiava a causa do AVC e me foi encomendado de que eu conseguisse ajudar de alguma forma a Rede Brasil AVC para conseguir tirar do papel a portaria da trombólise e que a gente conseguisse avançar para a trombectomia mecânica. Então, com esse know-how que eu tinha de construção de política pública, eu comecei a conversar com o doutor Otávio e com a doutora Sheila para entender onde estávamos, o que eles já tinham conseguido fazer, e daí quais eram os caminhos, o caminho das pedras que a gente precisava percorrer para que, de verdade, aquele tratamento chegasse na ponta, chegasse no tratamento do paciente, chegasse na vida, para salvar as vidas em todos os lugares do Brasil. Então, nós começamos aí uma jornada e um projeto que envolvia várias estratégias para aumentar o engajamento de outros atores nessa política, que a gente conseguisse entrar na agenda nacional como uma causa, com uma visibilidade, que a gente conseguisse pautar aí com quem tomava a decisão, que naquele momento era muito importante que a gente envolvesse os municípios, porque a portaria estava feita pelo Ministério para a trombólise. Então, nós precisávamos fazer com que chegasse realmente à beira do leito aquele tratamento, né? E precisávamos também ampliar a rede de assistência, que era a grande luta dos especialistas, e ampliasse o investimento na solução desse problema. E que nessa jornada a gente conseguisse também melhorar a assistência e a reabilitação. Me parece que a reabilitação ainda é um grande X nessa questão, né? Mas a reabilitação é uma uma parte de todo o serviço de assistência à saúde que precisa ser melhorado, não somente para o AVC. Então, o que aconteceu agora no dia 12 de junho? 12 de junho desse ano, foi publicado no Diário Oficial uma lei, que é a Lei 14.885, que foi promulgada pelo presidente da República no dia 11 de junho, que institui o Dia Nacional da Prevenção ao Acidente Vascular Cerebral. Essa lei, a gente sentiu a necessidade na época de que ela existisse, porque somente com o Dia Mundial do AVC, a gente não conseguia entrar na agenda do CONAS, do CONASEMES, como uma data que precisasse ser ali relembrada e discutida todos os anos, para que apoiassem todas as iniciativas que os médicos, que os especialistas já faziam em suas regiões. Então, essa lei, ela saiu assim:
O presidente da República faz saber, Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Fica instituído o Dia Nacional de Prevenção ao Acidente Vascular Cerebral, AVC, a ser celebrado anualmente no dia 29 de outubro. São objetivos do Dia Nacional da Prevenção do AVC. Estimular a pesquisa e o desenvolvimento científico com vistas à identificação de fatores de risco, medidas preventivas e capacidades diagnósticas, terapêuticas e de reabilitação pertinentes ao AVC. Estimular ações educativas de informação, de conscientização, a fim de ampliar o conhecimento da população sobre o AVC, a identificação dos seus sinais e o controle dos fatores de risco. Promover debates e outras atividades para divulgar as políticas públicas e as ações do cuidado integral relacionadas à pessoa acometida com AVC, apoiar ações desenvolvidas pela sociedade civil organizada pela prevenção do AVC. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Esse projeto de lei ele foi apresentado em 2015 pelo deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, foi reapresentado pelo mesmo deputado em 2021, para que agora a gente conseguisse essa aprovação em 2024. Veja que os caminhos não são tão rápidos, né? Mas a vida pede agilidade. E para que a gente entrasse nessas agendas oficiais, era necessário esse movimento. No meio tempo em que a gente não conseguia aprovação do Dia Nacional, nós fizemos os movimentos nos estados, e alguns estados chegaram a aprovar o seu Dia Estadual do AVC, que nós discutíamos ainda há pouco. A gente se lembra bem do Bahia e Rio de Janeiro. Tem um terceiro estado, mas eu não consegui me lembrar exatamente qual foi. E essa importância do Dia Nacional do AVC é porque a gente precisa estar não somente na nossa agenda como técnicos, mas na agenda política, de que os maiores problemas para o AVC são o tempo, o acesso adequado, o acesso e o cuidado adequado. Quando a gente fala de cuidado adequado, nós estamos falando de protocolos, que está na mão dos técnicos. A gente está falando de estrutura, que está na mão de decisão política. E a gente está falando de qualidade e segurança, que precisa de ambos. Então, ter um dia específico para a gente discutir isso é importante, porque a gente consegue mobilizar toda a sociedade médica, toda a sociedade civil organizada, e chama a atenção para toda essa agenda, que é uma agenda nossa técnica. Quando a gente fala da pessoa, eu queria trazer um depoimento pessoal, que enquanto eu trabalhava, enquanto eu contribuía de alguma forma com a Política Nacional do AVC, eu tive três episódios de AVC na família, e dos 3 eu tive 2 perdas. Uma delas, e situações diferentes, eu trago porque cada uma a gente pode linkar aqui com a questão do tempo, do acesso e do cuidado adequado. Não vai estar na ordem cronológica, mas na ordem de ilustração. Um dos casos aconteceu no sertão da Bahia, de onde eu sou. A minha tia teve um AVC, foi para o hospital municipal, que é um hospital público, é o único acesso que a gente tem em nossa cidade, até que dali o médico da cidade dissesse: não, você precisa ir para uma outra cidade maior. Nessa cidade maior, ela demorou muito a ter assistência, e somente no outro dia, quando eu soube do que aconteceu, eu perguntei: ela fez uma tomografia? Ela não tinha feito a tomografia, ela já tinha lá mais de 14 horas. Ela ficou com sequelas e veio a falecer poucos meses depois, com um segundo episódio do AVC. Um segundo caso foi com a sogra do meu irmão, que tinha toda a assistência, estava numa capital, mas estava num hospital que não fazia trombectomia mecânica, e a trombólise não era suficiente. A trombectomia aqui, a química não era suficiente para ela. Então, foi feita toda uma mobilização, o outro hospital estava preparado para recebê-la, ela ia fazer a transferência de um hospital para o outro, com toda a equipe cirúrgica aguardando, mas estava acontecendo naquele dia, em Maceió, na capital de Alagoas, uma manifestação de fora, algum presidente naquela época, e que ela não conseguiria fazer a saída do Hospital do Açúcar para a Santa Casa de Maceió. E ela veio a falecer porque não teve o tratamento adequado, porque não teve acesso a esse tratamento por conta de um problema social naquele momento. E o terceiro caso foi que eu tive
o meu afilhado, meu sobrinho e afilhado de 1 ano e 7 meses, que fez um AVC na minha frente e eu demorei um tempão para acreditar que aquilo era um AVC, porque um menino de 1 ano e 7 meses não era possível que estava tendo um AVC ali na minha frente. Mas rapidamente a gente identificou, levou para o hospital, ele teve todo o atendimento, porque estava na capital, estava em Salvador, a gente levou para um lugar que tinha um neuropediatra de plantão 24 horas, então teve toda a assistência adequada e hoje nos parece que nem teve nada, não tem nenhuma sequela. Esses 3 casos para ilustrar que o tempo, o acesso e o cuidado adequado fazem toda a diferença nessa jornada do paciente, que está sempre no centro da nossa decisão. Mais uma vez, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de dividir um pouco a experiência que eu tive junto a esses grandes nomes, esses grandes lutadores pela causa de AVC no Brasil. Nós que agradecemos, doutora Tarsira. Sem dúvida, é uma grande conquista para dar visibilidade para este tema tão relevante, né, no nosso contexto da saúde pública e do nosso sistema de saúde como um todo.